Muito bom dia, minha gente querida. Que a graça e a paz do Senhor, o nosso Deus, grandioso Deus, que o amor de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito seja com todos vocês neste dia. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais um momento de edificação da sua fé com o quadro Oração da Manhã. Lembrando que este quadro vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 5 horas da manhã. É uma grande alegria poder estar com você neste momento. O tema da nossa oração da manhã de hoje é Ele nos sonda e nos conhece. O nosso texto devocional de hoje é o Salmo 139, versículos 1 e 2, que nos dizem o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Eu vou ler novamente o texto. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Como é bom saber que temos um Deus sobre as nossas vidas, que como Pai querido nos sonda e nos conhece. Ah, como nos conhece! Saber que Deus me conhece me traz um sentimento muito, mas muito bom. Eu sou filho de Deus. Como Pai, Ele sabe o que é melhor para mim e nisso repousa o meu coração. O conhecimento de Deus a nosso respeito vai além do que imaginamos, até porque Ele nos criou para a sua própria glória. O autor Max Lucado diz o seguinte: Deus nunca fica surpreso. Ele conhece cada um de nós profundamente, desde o início ao fim, e está sempre nos guiando em direção a Ele, mesmo quando não percebemos. Bom, nas palavras do salmista, no dia de hoje, no nosso texto devocional, nós encontramos razões para descansar nos braços de Deus pelo fato dele nos conhecer tão profundamente. Primeiro, Deus me sonda, e ao me sondar o coração, Ele tem espaço para me dar direções e apontar caminhos e soluções para os dilemas e os problemas da vida. Então, saber que Deus me sonda é algo extraordinário. E permitir que ao sondar-me, Ele possa dar direção, nós sabemos que é uma escolha muito importante que todos nós precisamos fazer. O texto nos diz que Deus nos conhece. Sim, Deus me conhece. E ao me conhecer como filho, significa dizer que Deus sabe quais são os meus acertos e os meus erros. Significa também dizer que Deus sabe quais são os meus limites e as minhas limitações. E também significa dizer que Deus percebe as minhas motivações. Tudo aquilo que estamos fazendo na jornada da vida. Deus percebe o porquê estamos fazendo. E as nossas motivações, elas são desnudas aos olhos de Deus. Ah, Deus sabe o que vai no íntimo do nosso coração quando fazemos o que fazemos e todas as coisas que fazemos. Uma outra coisa tão importante, Deus sabe quando me assento e me levanto. Ao me conhecer de forma tão profunda, Deus sabe o que eu tenho trazido para dentro do meu coração e o que me motiva a fazer o que eu faço e como eu faço. Que nossas vidas possam glorificar a Deus, apenas a Ele e não a nossa vontade. O Senhor sabe quando nós nos assentamos e quando nos levantamos. Uma outra coisa também extraordinária que o texto nos ensina é que Deus penetra os nossos pensamentos.
E aqui eu vejo duas coisas muito importantes, mas muito importantes mesmo. Primeiro, Ele sabe quem de fato eu sou na minha melhor versão. Sabe, minha gente querida, Deus nos conhece sem máscaras, é isso mesmo. Deus sabe quem somos na intimidade, Ele penetra os nossos pensamentos. Mas também eu consigo destacar aqui uma outra coisa muito importante. Em segundo lugar, se Ele penetra, significa dizer que com base em seu conhecimento, Ele me alerta sobre as questões da vida. Deus sabe exatamente quais decisões nós estamos prestes a tomar, e o seu Espírito Santo que habita em nós é aquele que nos alerta, que nos aponta direções, que nos diz qual é o caminho que glorifica a Deus, precisamos seguir e traçar para o nosso próprio bem-estar. Deus cuida de nós de forma extraordinária. O texto é um texto muito lindo. Ele fala que Deus me sonda e me conhece, e também diz que Deus sabe quando nós nos assentamos e quando levantamos. E além de tudo isso, o texto do Salmo 139 vai dizer que de longe, muito de longe, muito antes da palavra chegar na ponta da nossa língua, o Senhor já sabe tudo, porque Ele conhece os nossos mais profundos e íntimos pensamentos. Um pensamento final, antes de orarmos. Pastor Rick Warren disse o seguinte: nada sobre a sua vida é um acidente para Deus. Ele conhece seus dias, seus momentos e até seus pensamentos antes de você expressá-lo. Graças ao nosso Deus por isso, que nós possamos nos comprometer em viver para Deus e para a glória de Deus. Ele, o nosso Deus, nos sonda e nos conhece. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos sonda e nos conhece. Ó Deus, a Tua palavra no dia de hoje nos diz que o Senhor nos conhece de forma completa, profunda, íntima, integral. E toda a nossa vida, ela é muito conhecida do Senhor. Nós possamos ter este entendimento e trazer ao nosso coração a certeza e a prática de que precisamos glorificá-lo com tudo que fazemos. Senhor, Tu nos sondas e nos conheces. Tu sabes quando nós nos assentamos e quando levantamos, e o Senhor é aquele que penetra os nossos pensamentos. A Ti damos honras e glórias por isso tudo. Ensina-nos a viver de forma que, ao nos sondar, que quando o Senhor nos observar, quando nós nos assentamos e quando levantamos, e os nossos mais profundos, íntimos pensamentos, Teu nome esteja sendo glorificado no íntimo do nosso ser. Guarda nosso coração, livra-nos do mal e dá-nos os Teus cuidados. Obrigado por tudo, por este momento, por essa hora. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos. Se você foi abençoado com essa palavra, então compartilhe com alguém esta oração da manhã. Um grande abraço, uma ótima semana a todos e até o nosso próximo encontro aqui no canal Acima da Média.